Deus, tira do nosso coração tudo aquilo, Senhor, que dentro de nós caiu como amargura, caiu como decepção, caiu como tristeza com as pessoas. Te pedimos, limpa o nosso coração. Perdoamos, ó Pai, a todos aqueles que de alguma maneira nos prejudicam. E te pedimos, Pai, que dentro do nosso coração haja muito amor, muita bondade, muita paciência e a longanimidade como fruto do Espírito Santo de Deus. Te pedimos, traga clareza em nossos pensamentos, traga, Senhor, leveza para dentro de nós, por meio do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aqui junto com você, lembrando que nós estamos no 4º dia de consagração, estamos orando 6 da manhã, 18 horas, e estamos crendo na obra do Senhor em nossa vida. Eu estou com uma expectativa muito grande do que Deus está fazendo, do que Deus está trabalhando, do que Deus está realizando em nossa vida. Estou feliz porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você não tem ideia de quantos testemunhos nós recebemos, de quantos milagres acontecem. Eu gosto às vezes de quebrar um pouco o protocolo, né, dando um testemunho no início da live, mas olha esse testemunho aqui da Simone. Paz o Senhor, profeta. Em um evento, o Senhor revelou que havia alguém com dor na coluna lombar, que irradiava para a perna, e graças a Deus estou curada. Além disso, durante as orações por conclusão de processos, foi encerrada uma causa na justiça que havia começado em 2010, 14 anos atrás. Desde então esperávamos pela conclusão e nessa semana recebemos o comunicado. Deus seja louvado, que Deus abençoe sua vida e sua família sempre. A Deus a glória, a Deus o louvor. Você que está me ouvindo nesse momento, saiba que Deus está agindo de uma forma sobrenatural. E eu quero poder, realmente ouvir o seu testemunho, porque Deus tem feito grandes maravilhas no nosso meio. É cura de alergia, é cura de câncer, é gente liberta de vício, é família sendo transformada. É impressionante. Ontem eu fui numa loja com a minha esposa e uma mulher disse assim para mim: meu filho, antes de dormir, ele ouve a sua oração do Salmo 91. Olha só, um adolescente pedindo para ouvir a oração do Salmo 91. Também um empresário disse para mim que quando as coisas estão carregadas na empresa, tem uma oração que eu tenho aqui no meu canal, se chama Atomic Power. Ou seja, poder atômico, né? Uma oração onde por mais de hora eu declaro palavras proféticas, abençoo a vida da pessoa. E ele disse: profeta, quando as coisas estão carregadas na empresa, quando as coisas estão difíceis, eu coloco aquela oração a todo vapor e as coisas começam a melhorar e eu também me acalmo. É claro, porque tem oração, tem palavra, tem poder de Deus que se manifesta. Por isso, eu digo para você que está nos acompanhando nas orações, não deixe de compartilhar. Você está sendo um canal de bênçãos. E lembre sempre, quando você compartilhar com alguém, lembre, é uma semente que você está plantando na vida de outra pessoa. E a generosidade, ela devolve. Escreve aqui nos comentários: a generosidade vai me devolver multiplicado. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero falar sobre discernir as estações de ataques do inimigo. Por que nós precisamos discernir? Porque tem lutas que a gente enfrenta e a gente pensa assim: meu problema é com essa pessoa que não está tocando a coisa para frente, meu problema é com o fulano que está indisposto, meu problema é que eu estou muito cansado, é por isso que não estou tendo os resultados que eu gostaria. E cadê o espiritual nessa sua equação? Cadê o espiritual nessa sua lógica? Eu sei que não encaixa na lógica, mas você tem que começar a colocar isso aí nas suas anotações. Tem estações que são estações de ataques do inimigo. E eu preciso
estar vigiando e orando para poder vencer as adversidades. Eu entendo que nós precisamos de defesa e de ataque. Defesa e ataque, certo? Nenhum time ganha uma partida só se defendendo, ele vai ter que atacar. E nenhum time ganha só atacando, ele vai ter que se defender. Bem, da mesma maneira acontece na nossa vida espiritual. Você tem que aprender a se defender e tem que aprender a atacar. Nós atacamos com oração, mas nos defendemos ouvindo a palavra, ouvindo os princípios, nos defendemos com as direções que a palavra de Deus nos dá. E eu quero aqui falar primeiramente do a exaustão física, quando estamos exaustos. Os maiores ataques de Satanás em sua fé irão acontecer quando você estiver dormido pouco ou não tiver dormido. E sabe por que isso? Porque o inimigo, ele vê a fragilidade do seu corpo. Ele vê quando você está cansado ou quando você está doente. Entenda uma coisa, a exaustão física é um problema para o seu espiritual. É por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Você tem que praticar um exercício físico aí, se puder. Você precisa se educar na sua alimentação. É claro que todo mundo gosta de açúcar. É claro, quem é que não gosta de um pão caseiro? Quem é que não gosta de uma geleia no pão? Quem é que não gosta de um doce de leite no pão? Todo mundo gosta. Eu sou o primeiro a entrar na fila. Mas, por causa do corpo da gente, tem que dizer não para algumas coisas. Teu corpo precisa, sabe, praticar algum tipo de exercício. Isso e um detalhe, o exercício, ele não vai ser bom só para o teu corpo, vai ser bom para a tua cabeça também. E isso vai afetar diretamente o teu espiritual. Eu tenho dito a Deus, você sabe que quando eu viajava muito, não que eu não viaje, eu viajo um pouco hoje, mas antes eu viajava bem mais nos meus eventos e às vezes eu me sentia cansado ministrando, muito cansado ministrando. Até que eu entendi que eu precisava cuidar um pouco mais do meu corpo, eu precisava fazer exercício. Os exercícios me ajudaram muito, sabe, na minha dinâmica de vida. Uma caminhada, uma coisa aqui, uma coisa ali. Ou seja, são coisas que a gente pensa, não, mas isso não tem nada a ver com o espiritual. Afeta o espiritual. Você acredita nisso? Porque quando o seu corpo está fraco, parece que os ataques espirituais, eles maximizam contra você. Por isso, cuide do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Escreve aqui nos comentários, meu corpo é templo do Espírito Santo. Tem que cuidar dele, é o que Deus te deu, é o seu carro para você se mover para cá e para lá. Então, cuide do seu corpo. Um outro tipo de ataque que precisa ser discernido e nós precisamos estar preparados é quando decisões importantes precisam ser tomadas. A Bíblia nos diz, em Lamentações 3:25, o Senhor é bom para os que esperam por Ele. Olha só, o Senhor é bom para os que esperam por Ele. Quando você enfrenta decisões importantes na sua vida, provavelmente você vai ser atacado para que a sua decisão seja influenciada. Eu acredito que toda vez que a nossa vida está prestes a mudar e a gente tem decisões para tomar, o inimigo vai tentar colocar o dedo sujo dele. Seja para colocar medo, porque muita gente não faz nada na vida por medo, né? Muita gente deixa de construir muita coisa por medo. Porque aquilo que nunca foi tentado, aquilo que nunca ninguém fez, sempre vai ser um desafio. Sempre vai ser um desafio. As pessoas, elas têm medo, sabe, de serem rejeitadas pelos outros. Elas têm medo de comprar, elas têm medo de vender, elas têm medo de que um negócio dê errado. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós precisamos, quando temos que tomar decisões importantes na nossa vida,
da graça divina, para nada influenciar na nossa decisão a não ser Deus, a não ser Deus. Porque se você for influenciado de forma negativa pelas trevas, de repente você está para entrar por uma porta de ouro e por meio daquela porta coisas boas vão acontecer com você e pessoas vão ser abençoadas. Eu digo para você, toda vez que Deus me levou a um lugar diferente, toda vez que Deus me conduziu a coisas diferentes, eu sempre enfrentei oposição. Sempre enfrentei oposição. Toda vez, até em negócios que eu fui fazer e que aqueles negócios, sabe, eles se reverteriam ali para o reino de Deus, eu enfrentei oposição. Ou seja, toda vez que você está prestes a tomar uma decisão acertada, vai ter oposição. Medo, ataques na mente, coisas para lhe desanimar, coisas para lhe aborrecer. Eu conheço muita gente assim, que na hora de tomar decisões, sabe, importantes, decisões do destino, decisões que vão impactar a vida de outras pessoas, elas enfrentam oposição. É por isso que a Bíblia diz que eu tenho que esperar no Senhor. Eu preciso da resposta do Senhor e nada me contaminar, nenhuma infiltração. E eu vou dizer mais, o diabo tenta enviar pessoas para o teu caminho para tentar mexer nas tuas decisões. O diabo tenta, sabe, tenta usar pessoas para influenciar as tuas decisões. Então você está pronto para fazer uma coisa, aí chega alguém no seu ouvido e diz: ei, não faz. O mar não está para peixe. Você entende? Como é importante você ter um discernimento apurado, um discernimento espiritual das coisas? É muito importante. Terceira estação que você tem que discernir: quando um milagre específico é liberado por Deus para a sua vida. Sempre que um milagre específico for liberado por Deus para te abençoar, o inimigo, ele vai tentar se opor. Em Daniel 10:13 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e fiquei ali com os reis da Pérsia. Que reis eram esses? Governos espirituais. Daniel estava aguardando uma resposta, e quando essa resposta fosse declarada, e o diabo sabe que algumas coisas vão ter peso no destino do mundo, vão ter peso no destino da humanidade, e Daniel enfrentou uma batalha que a Bíblia diz que os demônios resistiram espiritualmente para que aquela resposta não chegasse. Agora você imagina, né? Você tendo uma empresa que vai dar emprego para muitas pessoas e vai resgatar muitos filhos de Deus. Você com um ministério, onde o teu ministério vai ganhar muitas almas, vai impactar a vida de pessoas. Ou você está cuidando de um filho, de uma filha, que vão ser, sabe, chaves para o propósito de Deus aqui nessa terra, e muitos filhos e filhas de Deus vão ser resgatados. Aí você imagina, né, o combate espiritual que você pode enfrentar. É por isso que nós precisamos reconhecer quando estamos numa estação de batalha espiritual e nos colocar em oração para vencer todo o mal. Eu deixo essa palavra para você, eu deixo essa direção ao teu coração, e eu quero pedir a cada pessoa que entrou aqui nessa oração agora, eu quero pedir que vocês me ajudem a compartilhar essa oração. Mande para alguém aí, mande como uma sementinha para alguém. Você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, porque eu já estarei colocando você em minhas orações. Amém? E eu quero, antes de declarar o Salmo 91, deixa eu pegar aqui o Salmo 91. Antes de declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque que nós temos aqui usado como uma ferramenta espiritual na nossa vida, eu quero falar do meu livro novo, Café com Jesus, tá? Esse aqui eu nem tirei ainda da embalagem. Esse livro aqui está sendo uma bênção na vida de muita gente. Inclusive as pessoas têm dito assim para mim: profeta, eu faço o seu devocional de manhã, no dia acontece aquilo. No dia, aquilo que eu estudei de manhã me serviu durante o dia. É um devocional, um para cada dia do ano. Toma um café com Jesus e adquire esse livro aqui. Tem lá no meu site, www.profetavinicius17.com.br. E você
que vai participar da minha imersão profética, que é um evento gratuito de 2 dias, online, vai ser incrível. Já ativa as notificações lá, porque nós vamos lançar também 2 eventos. O Norte Certo, que é um evento para empresários que querem usar princípios para serem abençoados, e o evento Escola de Profetas, a minha última Escola de Profetas do ano. As vagas presenciais dos 2 eventos é limitada. Então, nós vamos lançar durante o evento da noite, de sexta-feira, e durante o evento do sábado. Então você vai ser abençoado e vai ainda ter a oportunidade de participar desses eventos. Então não perca, já ativa as notificações lá dos 3 dias para você não perder. Tem que ativar a notificação, que é o sininho, né? Porque senão você não é avisado, né? Como eu já tenho 3 lives diárias, aí você não é avisado. Então eu preciso que você lá ative as notificações. Eu vou também orar por você. Se você puder, inclusive, deixar seu nome lá, eu vou estar orando por cada pessoa que vai participar dessa imersão. Nós estamos orando pelos que estarão presencial e estamos agora começando a orar, e eu estou em consagração por isso, por todo aquele que vai participar dessa imersão, porque o meu desejo é que você tenha uma experiência com Deus nessa imersão. Amém? Meu desejo é que você tenha uma experiência com Deus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora orar por você. Coloca teu nomezinho aqui para mim orar. Coloca teu pedido de oração e vamos clamar ao Senhor no nome de Jesus. E eu quero todas as crianças, jovens, adolescentes que estão aí me escutando também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lembrem do Salmo 91 sempre. Quando vocês estiverem passando por um momento difícil ou desafiador na vida de vocês, até mesmo os jovens que vão prestar concurso ou que estão para fazer um vestibular ou qualquer coisa assim, leia o Salmo 91 antes de fazer o concurso, antes de fazer a sua prova, certo? Lembre disso, ok? O Salmo 91 é um salmo de defesa e de ataque. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, toca com teu poder agora na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, independente da estação que essa pessoa esteja vivendo, eu declaro agora em nome de Jesus, nenhum mal prevalecerá contra ela, prevalecerá contra a sua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus, a mão do Senhor está sobre ela, a mão do Senhor está sobre sua casa, a mão do Senhor está sobre sua família. Meu Deus, e eu oro por cada pessoa que estará na imersão profética, presencialmente online, para que sejam visitados pela glória de Deus. Para que sejam visitados pela glória de Deus. Eu também oro, Pai, para que haja conclusão nessa vida. Haja, Senhor, restauração de casamento, restauração de diálogo de pais e filhos, restauração até mesmo, meu Deus, entre casais que têm brigado, que têm discutido, que não estão se entendendo, que haja restauração. Oro também pela restauração de parceiros, de conexões, de sócios, a restauração até mesmo, Pai,
de líderes espirituais com pessoas que são lideradas. Eu oro para que haja reconciliação, eu oro para que haja um consenso, eu oro para que haja o amor. Eu oro, Senhor, como está escrito na Tua palavra, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Eu oro para que toda discórdia, briga, desentendimento, gritaria, xingamento caia por terra no nome de Jesus. Cancelo toda palavra de morte que foi declarada, toda palavra maldita, e eu declaro, Pai, a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Eu quebro agora todo tipo de influência por meio de palavras contra a vida dessa pessoa e eu declaro: não prosperará nenhuma palavra de morte, nenhuma palavra de destruição, nenhuma palavra de quebra, nenhuma palavra de amarra, não prosperará no caminho dessa pessoa. Eu abençoo a vida dela, abençoo sua casa, abençoo sua família, seus negócios, seus projetos e também oro pela saúde física e emocional. Eu digo a toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo às alergias, rendam-se a Jesus Cristo. Eu digo a todo problema emocional, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda angústia, tristeza, abatimento de alma, eu digo: sai, em nome de Jesus. E que sobre essa pessoa haja a proteção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. E no nome de Jesus Cristo, nos apresentamos a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados e Te pedimos Tua graça e Teu favor. Amém e amém. Diga comigo: obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença na minha vida, pela Tua luz na minha vida. Amém? Oh, glória a Deus! Jesus te ama! Sorria! Sorria, Jesus te ama e tem plano com a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, compartilha com outras pessoas. Amanhã, 6 e 7 da manhã, estaremos juntos aqui, se Deus, nosso Pai, quiser. Que Deus te abençoe e até mais. Tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que o Senhor tem cuidado de nós, sua graça, sua bênção, sua proteção, sua força tem estado sobre nós. E nós te pedimos, ó Deus, nos guie, Senhor, nos toma pela mão e nos conduza. Precisamos ser guiados por Ti, precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Vem sobre nós, Pai, nos fortalece, que cada pessoa que está aqui nessa oração seja fortalecida pelo Senhor. Fortalece Teus filhos, fortalece Tuas filhas, Pai. Dá um ânimo mais, dá uma força maior, dá uma graça maior, dá, Senhor, um favor além daquilo, Senhor, que eles têm carregado. Eu quero te pedir no nome de Jesus, Pai, a Tua bênção. Que Deus abençoe a tua vida. Lembre-se que nós estamos orando por portas abertas e hoje em específico nós estamos orando por portas de oportunidade. Pega um papel, escreve aí portas abertas e embaixo portas de oportunidade. Nós temos crido, estamos apresentando cada dia um pedido de oração ao Senhor e tem sido algo maravilhoso o que Deus tem feito. Deus tem trazido muitas respostas aqui nas orações. Por isso, você que está fazendo esse propósito conosco, acredite, Deus está trazendo respostas, está resolvendo coisas na tua vida que você nem imagina. Amém? Deus está resolvendo coisas que talvez estejam tirando a tua paz. Deus está trabalhando nisso. Eu vim aqui para dizer isso para você. Deus está trabalhando, você está orando e Deus está trabalhando. Amém? Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. A Bíblia nos diz em Jó, capítulo 40, verso 11: derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Talvez você não tenha entendido o que diz essa passagem, mas depois você lê com mais calma. É Jó 40, verso 11 e verso 12.
O que Deus está dizendo é que existe um trabalho de Deus aqui nessa terra para observar todos os soberbos. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Existe um trabalho de Deus, existe uma atenção de Deus para notar os soberbos e derrubá-los. E daí você pergunta, e por que dessa perseguição de Deus? Não é perseguição, é princípio. A Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que estar rendidos a Deus totalmente. Eu quero que você entenda uma coisa, que a soberba lembra Deus do diabo, de todo tipo de maldade, divisão e destruição que Satanás trouxe. Porque isso não é falado. É falado que Satanás é um anjo mau, rebelde, mas ele fez muito mais do que isso. Ele trouxe divisão, ele trouxe discórdia, ele trouxe morte, ele trouxe confusão. E tudo começou pela soberba. A soberba é a raiz de muitas coisas ruins que irão se manifestar na vida daquela pessoa. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui nesse versículo, isso que me chamou a atenção, eu estava fazendo meu devocional pela manhã, e esse versículo aqui saltou nos meus olhos. Porque está escrito aqui, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Deus está sempre observando os soberbos. O soberbo, ele não é só aquela pessoa, sabe, que acha que tem o rei na barriga. O soberbo é aquele também que não se dobra quando Deus fala. O soberbo é aquele que não faz algumas orações. Eu quero, inclusive, aqui fazer uma live, qualquer dia eu vou fazer uma live sobre orações que não são feitas e que deveriam ser feitas. Sabe por quê? Tem muita oração que a gente não faz, mas que deveria ser feita. A gente nunca ora dizendo a Deus, Senhor, vê se há em mim orgulho e abate esse orgulho na minha vida. A gente nunca ora a Deus, Senhor, quem é que eu devo servir hoje? Senhor, quem é que eu devo abençoar hoje? A maioria de nós não faz essas orações. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a soberba, ela precede a queda. A soberba, ela está já trazendo para a sua vida um futuro que não foi programado e nem planejado por Deus, mas você está alterando o futuro através das atitudes erradas do seu coração. Por isso eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Quem é soberbo geralmente não reconhece a soberba. E até nós que nos achamos humildes, porque se você perguntar, você é orgulhoso? Não, eu não sou orgulhoso. Mas nós mantemos coisas no nosso coração que podem nos atrapalhar na nossa vida. Quando nos achamos melhor do que os outros, quando não aceitamos a opinião de ninguém, quando temos dificuldade, dificuldade de nos render a uma direção de Deus, quando colocamos nossos projetos e sonhos na frente dos projetos e sonhos do Senhor. Na verdade, a maioria de nós tem, eu não digo que ande como soberbo, mas tem atitudes soberbas. O próprio fato, de não querer aceitar uma mudança, de não querer ser repreendido, meu Deus, isso eu vejo que é um dos males da nossa geração. É pessoas que acham que nunca estão erradas, pessoas que acham que estão certas, e ninguém tira da cabeça delas que elas estão erradas. A partir do momento que você acha que só você está certo, você tem um problema. Você sabe como que você identifica uma pessoa orgulhosa? É o fato de só ela estar certa e todos ao redor dela estão sempre errados. Bem, o norte para a nossa fé, para a nossa vida, deve ser a palavra de Deus, deve ser as direções de Deus que estão na sua palavra,
Mas de forma alguma nós podemos, sabe, fechar os ouvidos para quem nos pergunta da esperança da nossa salvação. Nós devemos ter a capacidade de dar uma resposta humilde, uma resposta amorosa e ao mesmo tempo convicta a quem nos pergunta. Mas não uma resposta orgulhosa, sabe? Porque tem respostas que nós damos às pessoas que são respostas orgulhosas. Por mais que você esteja certo, tem uma maneira de você falar. Nós temos que ter cuidado porque a justiça, se ela não for na medida certa e ela não colocar Deus à frente, ela pode se tornar uma soberba. Ela pode se tornar uma arrogância. A arrogância, a soberba, destroem a vida do homem. E a Bíblia diz aqui, e o verso 12 me chama a atenção: olha para todo soberbo e humilha-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. O soberbo vai ser humilhado. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz que o soberbo vai ser humilhado. Que Deus nos guarde. Aquele que está em pé, acautele-se para que não caia. Que Deus tenha piedade de nós. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso coração. E que o Senhor nos ajude a melhorarmos. Que o Senhor tire todo o resquício de orgulho. É como eu sempre digo, o orgulho a gente já nasce com ele. Ele não pode ser simplesmente arrancado. Gostaria nós do orgulho ser um paletó como esse, que simplesmente eu tiro e boto outro, ou fico só de camisa. Gostaria eu que o orgulho fosse assim, fosse simplesmente você tirar uma peça de roupa e tirar o orgulho, eu entrego a Deus e aquilo nunca mais me perturba. Mas o orgulho é uma coisa que está enraizada em nós por causa do pecado. E a maneira como nós vamos, eu posso dizer, vencer o orgulho, ou melhor, controlá-lo na nossa vida, é por meio de uma resposta humilde a Deus. Eu quando olho para Jó já estava por terra, podemos dizer, e Deus começa a falar com ele. Jó, em vez de indagar a Deus, sabe, Jó, quando ouve a voz de Deus, e eu acredito que é isso que muda aqui a história toda, quando Jó ouve a Deus, ele não responde a Deus. Não de forma orgulhosa, sabe? Procurando resposta, ou se achando justo diante de Deus, ou se achando, sabe, a pessoa mais íntegra do mundo. Não. A Bíblia diz em Jó, capítulo 40, verso 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Sabe o que Jó estava dizendo? Quando Jó ouviu a voz de Deus, Jó, ele não quis replicar, ele não quis brigar, ele não quis acusar a Deus, ele não quis reclamar. Quando Jó ouviu a Deus, ele ficou em silêncio. Porque quando você lê os primeiros capítulos de Jó, e a Bíblia diz que Jó não pecou em coisa alguma, né? E aqui eu vejo uma diferença. Eu sei que não é o momento agora de falar sobre isso, mas quando você ouve a voz de Deus, a sua responsabilidade aumenta. Na verdade, Deus cobra você de algumas coisas, não de todas, mas de algumas coisas a partir do momento que você ouve a voz dele. Não que Deus não cobre você das coisas anteriores, ele vai tratar disso, mas entenda, existe um grau de gravidade, ou de, podemos dizer assim, a coisa fica mais séria, podemos dizer, quando Deus fala com você. Porque quando Deus fala com Jó, Jó poderia, sabe, expor todas as suas reclamações. Ele poderia expor todas as suas indignações. E Jó não faz nada disso. Jó não faz nada disso. E eu fico assim, eu fico impressionado, porque um homem que perdeu tudo, ele poderia dizer: Deus, eu sempre fui uma pessoa correta diante de ti, e o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse comigo. Sabe, Jó, ele disse: eu não prosseguirei, eu ficarei quieto, eu colocarei a mão na minha boca.
Isso só me leva a refletir que nós precisamos nos render cada vez mais a Deus, ao plano de Deus, à voz de Deus, para que Ele faça em nós a sua vontade. Eu deixo essa palavra ao teu coração, amém? E eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui. Mas antes disso, você que está entrando na oração agora, pega um papel e essa semana nós vamos orar por portas abertas, amém? E escreve aí porta de oportunidade. Escreve aí porta de oportunidade, amém? Porta de oportunidade. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado, e você que me acompanha aí na oração da manhã, na oração da noite, fique firme no propósito de oração, porque Deus certamente te visitará, novos começos, novas portas e muita saúde. E eu quero também falar rapidamente dos nossos livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas, e você pode adquirir diretamente no nosso site www.profetaviniciusiracete.com.br. Tenho certeza que nossos livros vão ser uma bênção na tua vida, vão ser uma bênção para a tua caminhada de fé. Eu tenho feito de ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus a minha missão. Deus me deu essa missão e eu tenho procurado ser fiel a essa missão. Por isso, você que está aí me ouvindo, esses livros aqui vão edificar você, vão te abençoar tremendamente. Acesse meu site www.profetaviniciusiracete.com.br. Vá lá, adquira nossos livros, conheça nosso ministério e também deixe o seu testemunho. Lá no site tem uma aba que fala deixe seu testemunho e lá você pode deixar o seu testemunho. Eu quero dar um testemunho da Isadora e ela mandou o seguinte testemunho para nós. Profeta, muito obrigado. Há alguns meses atrás eu descobri que estava com vários cistos na tireoide e um era maior. Era visível e me incomodava muito. Você começou a orar sobre cistos, caroços, tumores e eu tomei posse. Graças a Deus e ao Senhor esses cistos sumiram. Sou muito grata, que Deus abençoe você e toda a sua família. Esse é um dos testemunhos de muitos que nós recebemos diariamente de pessoas que têm sido abençoadas através das nossas orações. Você está entendendo o porquê que o diabo luta tanto contra a gente? O porquê que, sabe, existe tanta resistência para que você não ore, para que você não busque, para que você não esteja aqui nos horários das orações? É porque você está sendo abençoado. Alguns estão sendo curados, outros estão sendo livres, outros Deus está respondendo orações, outros Deus está abrindo portas financeiras. Deus está operando na vida de todos vocês. Amém? Você pode dizer, você pode declarar isso aqui nos comentários? Escreve aí, Deus está me abençoando. E você que está me assistindo pela televisão, inscreva-se no meu canal do YouTube e comece a participar das orações, 6 da manhã e 18 horas. Você vai ser muito abençoado. Amém? Vamos declarar os Salmos 91. Deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilha com 7 pessoas. Lembrando que a generosidade devolve. Você vai compartilhar essa oração com 7 pessoas. Quem tem rede social, compartilha na sua rede social agora essa oração. Que Deus te abençoe poderosamente. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente,
Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Nós vamos orar agora, vamos apresentar nosso pedido de oração ao nosso Deus e cremos que milagres acontecerão em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa. Peço que o Senhor opere milagres, peço que o Senhor opere maravilhas. Peço que neste momento, Senhor, portas abertas se abram e portas de oportunidade. Hoje oramos por portas de oportunidade, que o Senhor abra portas de oportunidade, de milagres, de maravilhas, de transformação. Senhor, portas de negócios, portas de bênção, portas, meu Deus, de coisas novas. Traga sobre nós, eu profetizo, Pai, novos começos e profetizo muita saúde, que toda doença renda-se a Jesus Cristo, doença física e emocional, cistos, microcistos, caroços, todo tipo de alergia, todo tipo de câncer. Eu vou contra esse mal e eu digo, renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa que tem problemas com mobilidade, toda pessoa, Senhor, que tem doenças, Pai, cardíacas, doenças respiratórias, eu quero declarar saúde. Por suas chagas fomos curados, sim, pelas chagas de Jesus, pelas suas pisaduras, fomos curados e restaurados. E que a paz, Pai, governe esse lar. A paz governe a empresa dessa pessoa, que todo espírito de confusão, de briga, de desentendimento, Senhor, de divisão, de gente querendo roubá-la, de gente querendo tirar algo dela, Senhor, que isso renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que a tua mão de poder repouse sobre essa pessoa e que a tua mão de poder esteja sobre ela, sobre sua casa e sobre a sua família. Eu oro por operações sobrenaturais do Senhor na vida dela. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor derrame graça sobre ela. E eu oro, Senhor, para que o teu poder, Senhor, tire de nós tudo aquilo, Senhor, que possa estar de alguma maneira te entristecendo ou entristecendo a vida de outras pessoas. Arranca a soberba de nós, o orgulho. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos da tua direção e que sem o Senhor não somos nada. E estamos dispostos a obedecer e nos render ao teu plano, render à tua vontade. Perdoa nossos pecados, Pai, e nos ajuda em nossas falhas. E oramos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor sustente nossa casa, sustente nosso trabalho e todas as áreas da nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Eu peço, Pai, tua provisão, tua paz e tua graça sobre essa pessoa e sobre todos da sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Escreve aqui nos comentários que Deus me dê humildade. Escreve aí que Deus me dê humildade. E lembre-se, a generosidade devolve. Você vai compartilhar essa oração com alguém. E eu quero pedir que quando encerrar essa oração, faça uma oração por mim. E veja o que Deus vai falar com você sobre mim. Faça uma oração por mim. Amém? Faça uma oração por mim. Ore pelos meus projetos. Estamos na TV, pelos meus livros, pelo meu ministério. Preciso da sua oração. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais.